Então vocês estão vendo os slides? Sim. Então hoje a gente vai continuar com a segunda aula, que é porque estudar então a interação da radiação com a matéria, que faz parte da análise de feixes de íons, por vários motivos. Então, entre eles, é fundamental para a construção e compreensão de detetores, para proteção radiológica, métodos de tratamento feixes de íons e, obviamente, né, como nossa disciplina trata da análise de feixes de íons. O professor, seu já está gravando? Sim? Não, é que eu gravo pelo PowerPoint, daí depois eu renderizo ele e carrego no YouTube. Então, a gente falou um pouco da atividade radioativa, que é a tentativa do núcleo de estabilizar, né, fontes de radiação, que nós temos dois tipos, basicamente, que são radiação de partículas carregadas, como elétrons rápidos, que são conhecidos como partículas beta, e partículas pesadas, como partículas alfas e fragmentos de fissões. E nós também temos a radiação sem carga, que são os fótons, como radiação gama, radiação eletromagnética e os nêutrons. Então, nós falamos das partículas alfas, que é basicamente um núcleo de hélio carregado duplamente. Tem uma massa de 4 vezes a do próton, né? E ele pode vir, por exemplo, da decreção radioativa do urânio 238 para tório e a partícula alfa, o que a gente geralmente simplesmente mostra como urânio 238 e uma partícula alfa. Então, a radiação beta pode ser um elétron ou um antielétron, como nós vimos. Então, o nêutron pode decair por um próton e um antielétron e um neutrino. Um nêutron, quer dizer, e um próton pode decair para um nêutron, um elétron e um neutrino. O problema com os neutrinos é que, como eles não têm massa, eles são muito difíceis de detectar, mas tem vários laboratórios no mundo, no Japão, nos Estados Unidos, que trabalham para detectar a presença deles, que é muito difícil. E basicamente se baseia nessa reação aqui, que é quando o neutrino reagir com um elétron, ele vai gerar um próton ou um nêutron, daí tem que detectar o nêutron, ou seja, tem que ser feito de maneira indireta. Tanto o antineutrino quanto o neutrino.
Então a gente tem a radiação sem carga, que é a radiação gama, que são fótons de alta energia, que são também maneiras do átomo se estabilizar, que são emitidos por essa energia por essa instabilidade do elétron e emitem essa radiação eletromagnética que tem a mesma natureza da luz. E isso geralmente leva ele a outro estado de um elemento diferente. Tá, ele chegou. Quem vai personalizar mesmo? Vai ter que trocar? Hã? E para dar uma revisão, que a hora que ele ligou, começou a pingar água do aquecedor. Então, as unidades de energia que nós utilizamos é basicamente o elétron-volt. Um elétron-volt é o potencial que um elétron precisa para atravessar um volt. E como vocês sabem, um elétron-volt é basicamente 10 a menos 19 joules. E a energia de um fóton é dada por hν, onde νi é a frequência e h é a constante de Planck. Onde a constante de Planck é 6 10 a menos 34 joules por segundo. Então, essa radiação eletromagnética da energia do fóton vai desde raios cósmicos, raios gama, raios X, ultravioleta, luz visível, infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio e energias de corrente alternada. Então, isso nós também já falamos, né? A gente tem núcleos estáveis e núcleos instáveis, que são os radioativos, com excesso de energia, que se estabilizam com a emissão desse tipo de radiação. Essa é a reta que eu mostrei na última aula, né? Que tem o Z igual a N, segue uma curva até um certo ponto, e depois começa a decair por causa dessa instabilidade dos núcleos, assim como aqui está mostrado em especial no caso do urânio. Aqui são os famosos números mágicos que eu falei, né? Que são os em preto, que tem números especiais que ainda não são bem entendidos até hoje. E isso que eu terminei na última aula, né? Falando que uma radiação beta, como é um elétron, vai para o lado positivo de um campo elétrico, a alfa vai para o lado negativo, como ela é mais pesada, ela não vai ser tão defletida, e a gama, como não tem carga, vai seguir um caminho reto. E a gente finalizou falando da penetração, né, dessas radiações. Então a radiação gama penetra muito mais porque não tem carga. A radiação alfa consegue ser barrada por uma folha de papel e a radiação beta consegue ser barrada por uma folha de alumínio. Então, a radiação mais perigosa é a gama e os nêutrons.
Então a gente tem vários efeitos que podem acontecer. Um é o Bremsstrahlung, que a radiação alfa causa. O outro da radiação beta, que é mais... perdão, a alfa não causa tanto isso, mas a beta causa, que é basicamente o freamento dos elétrons que emitem fótons. E a gama, que tem vários tipos de reação que a gente vai ver. Então, só um segundo, pessoal. É só o lado. Que hora que ele liga do setor, começa a vazar. Tem que fazer então. Tá vazando o aquecedor. O aquecedor tá vazando. Se for no débito, é 6% de desconto. Se não tiver que focar, Então, como a radiação interage com a matéria e como ela perde sua energia. Então, vai depender fundamentalmente da massa, da carga e da energia. Então, como eu falei, tem radiação carregada de partículas que vão ter uma penetração de 10⁻⁵ metros. Radiação sem carga, como os nêutrons, que vai ter essa penetração. Radiação beta, que vai ter essa penetração, e raios X e raios gama, que vão ter essa modalidade de penetração devido aos efeitos que a gente vai ver. Então vamos começar falando da interação das partículas alfa. Elas têm um baixo poder de penetração relativo. Como eu falei, uma folha de papel consegue parar elas. E a interação é por injeção e excitação eletrônica. Então o efeito principal é reduzir gradativamente a velocidade das partículas via interação com os elétrons. Então, se a gente tem uma fonte alfa, o máximo de energia transferida é 1/500 da energia transferida em linha reta, que é mais ou menos o que a gente está vendo aqui nessa figura. A gente tem um conceito que é o poder de filamento, também conhecido como stopping power, que é a variação de energia com a distância, que é o dEdx negativo, né, porque a energia cai, e isso é determinado de forma experimental. Tem algumas fórmulas que conseguem determinar isso, como a fórmula de Bethe, que é válida para alguns casos. Então está aqui a equação, eu não vou entrar em detalhes sobre todos os valores, vai estar aqui, todas as variáveis, perdão. Mas do que isso depende, né? Da velocidade da partícula, que está aqui, da carga. Então vai com a carga ao quadrado. Então quanto maior a carga, maior o dEdx, o que significa
Se eu tiver uma partícula mais carregada, mais pesada, ela vai ter um poder de esfriamento maior. O número atômico, que está aqui, então, quanto mais massiva a partícula, maior isso. Aqui vai a massa do elétron, que é constante, né? Potencial de ionização, que também é determinado experimentalmente. Então, isso vai no denominador aqui. E a densidade eletrônica do material, que é o N, que vai aqui. O que significa que quanto mais denso for o material, maior vai ser o poder de esfriamento. Então, para a gente olhar além das equações, o que isso está querendo dizer, né? Está querendo dizer que se eu tenho um material mais denso, o poder de esfriamento é maior, ou seja, o material vai penetrar menos. Então, esse é um dos motivos que se usa chumbo ou concreto para frear a radiação, porque eles têm uma maior densidade eletrônica e o menor potencial de ionização. E o que a gente está vendo também é que quanto maior a massa, ou maior o Z da partícula, né, da carga da partícula, como a gente está vendo aqui. Então, ou seja, se eu estou introduzindo hélio, eu vou ter um DODX, ou seja, uma penetração maior, perdão. Mas se for, por exemplo, urânio, que vai ter um Z bem maior, o DDX, né, vai ser bem reduzido, porque isso é negativo, né? Então, isso vai depender de cada situação. Então, resumindo, né, o stopping power aumenta quando a energia da partícula diminui. Ele é fundamental para a fundamentação de detetores e usualmente é retirado de softwares, como a gente vai estudar mais à frente, como o TRIN ou o SRIN, que a gente pode determinar a partir daquela fórmula, ele faz essa determinação. Isso é conhecido como curva de Bragg, que é muito interessante, porque a partícula vai perder energia, como a gente vê aqui, e ela tem a perda de energia máxima logo que ela vai parar de interagir com a matéria. Mas por que isso é tão interessante, né? Porque isso é o princípio básico de que se usa em radioterapia e próton-terapia, né? Próton-terapia é terapia de câncer utilizando prótons. Então, o dano máximo da partícula, por exemplo, de um próton, é dado no momento que ele vai parar. Quando se usa, por exemplo, como a gente vai ver, radiação gama ou elétrons, é justamente o contrário. O dano máximo é na superfície e isso vai decaindo até chegar no ponto. Então, o que isso quer dizer?
Se eu estou querendo fazer um tratamento de câncer, por exemplo, e o câncer está numa região mais profunda, quando eu estou utilizando elétrons ou radiação gama, eu tenho que colocar uma carga muito grande para que o dano chegue lá no final e atinja a região do câncer. Mas quando eu utilizo prótons, eu não preciso fazer isso. Eu simplesmente determino o DDX da pessoa, que é basicamente água, né? A gente é composto de basicamente 77, alguma coisa assim, por cento de água. Então a gente coloca lá naquele programa que eu mostrei, que a gente vai estudar mais a fundo numa outra aula. E aí eu sei que exatamente onde o dano naquela região que tem câncer vai ser máximo, e assim o dano no tecido que está sadio antes do câncer não vai ser tão atingido. Enquanto quando se usa radiação como gama ou elétrons, o dano é máximo na superfície, onde geralmente é sadio, e só vai atingir a região do câncer numa região mais profunda. Então, está sendo muito estudado esse ramo da protonterapia. O problema é o custo, né? É que um acelerador de íons é algo muito caro e as energias utilizadas são muito altas. Então, poucos lugares do mundo têm equipamentos desse tipo, mas são muito mais eficientes no tratamento do câncer do que o que se usa usualmente na medicina. Então, aqui dá uma ideia disso para perda de energia no ar. Então, vocês vejam que elétrons têm uma perda de energia muito maior do que mesons, depois prótons, depois partículas alfa. Ou seja, dá para a gente ver nesse gráfico claramente como a massa da radiação incidente depende fortemente do DDX, de modo que quanto maior a massa com a partícula alfa, maior vai ser o DDX, enquanto que menor a massa, como o elétron, menor é o DDX, ou o stopping power. Aqui é uma outra representação disso também, que é, por exemplo, hélio e nitrogênio, hélium 3, hélium 4 em cobre, aqui é hélium 4 em nitrogênio. Então tu vê que tem um DDX bem menor, né? E finalmente hidrogênio em alumínio, ou seja, hidrogênio vai ter uma perda muito maior nesse caso. Outra coisa que nós temos é o straggling, que é a variação da energia de uma partícula. Então a partícula não tem um valor único de energia, ela tem uma distribuição gaussiana, né? Ela não é uma delta de Dirac.
e é dada por essa função aqui, que nada mais é do que a distribuição gaussiana dos materiais, matematicamente, né? Então, vai variar dessa forma aqui o perfil de energia. Então, aqui a gente vê melhor que o straggling é o alargamento da energia conforme ela penetra no material. Então, logo que ela entra no material, ela tem uma energia que a gente chama de E0 e uma largura mais estreita. E conforme ela vai penetrando, ela vai perdendo energia, né? Então vocês veem que a altura vai diminuindo e ao mesmo tempo isso vai se alargando, né? O que isso significa em termos de análise de materiais festinhos? Significa que quanto mais profundo for a análise, menor vai ser a resolução, porque a gente vai ter essa perda nesse alargamento, e esse alargamento de energia torna a energia mais imprecisa de análise. Então, isso é muito importante também de se analisar quando a gente está falando em análise por festinhos. Então, na superfície, a gente tem uma resolução muito maior, e quanto maior for a distribuição, ou quanto maior for a profundidade, maior vai ser o alargamento e a gente vai perdendo resolução em energia. Pois não? E quando eu tô gravando eu não consigo voltar. Não, mas ele sempre diminui. Acho que talvez é só um problema de escala. Mas ele sempre diminui com a profundidade porque ele vai perdendo energia, né? O que aumenta é o alargamento. Mas o PowerPoint não deixa eu voltar durante a gravação. Me desculpa. Outra coisa importante é o range ou o alcance, que é determinado da seguinte forma: a gente pega um material de uma certa espessura, uma fonte e um detetor, e aí determina o quanto esse íon ou essa fonte de radiação consegue chegar até o detetor, dependendo da espessura, né? Então isso é um baita trabalho experimental, também é determinado experimentalmente, como eu falei, e aí o perfil fica mais ou menos dessa forma, né? Ele vai conseguir penetrar por esse material com uma certa energia, até que ele vai chegar num ponto onde ele não consegue mais penetrar. Então, é mais ou menos isso que acontece. Tá? Então, a gente tem três coisas, né, que a gente viu, que é o straggling, que é o alargamento, o stopping power
que é o poder de freamento dos íons, né? Ou seja, o quanto os íons são freados ou a radiação é freada ao penetrar o material, e o alcance, ou seja, até onde ele consegue chegar. Então, voltando de novo para aquele exemplo da radioterapia, da protonterapia, né? O alcance é muito importante, porque a gente tem que saber exatamente até onde a gente quer atingir, por exemplo, uma célula com câncer, né? Ou um órgão com câncer. Então a gente tem que saber o alcance exato para acertar aquilo. Outra é o stopping power, que determina o freamento e o alargamento dos íons. Então isso é muito mais importante quando a gente fala de análise, né? E o straggling, que é aquele alargamento, é muito importante também na análise, porque determina a resolução da análise, como a gente vai ver. Então esse gráfico mostra basicamente o alcance pela energia de partículas alfas no ar. Então vamos pegar aqui, ó. Se a gente tem uma energia de 3 MeV, a gente vai ter um alcance de 5 centímetros. Então é aquilo que eu falei, né? Se tu tem uma folha de papel, uma partícula alfa, ou algo um pouco mais espesso que uma folha de papel, tu já consegue frear tranquilamente essa partícula, né? Não, perdão. A gente tem que olhar para esse lado. Então, para 3 MeV vai ser 1 centímetro. Ou seja, não é quase nada, né? Se a gente pegar uma partícula alfa de 6 MeV, que é o que está mostrado aqui, daí sim é 5 centímetros. Então, quando a gente lida com partículas alfa, é a radiação mais ou menos danosa que a gente pode ter do que nêutrons ou radiação gama, por exemplo. Esse aqui mostra para partículas menos energéticas, né? E esse aqui, que daí nós temos que olhar para a energia de baixo e para o eixo da esquerda. E esse de cima, nós temos que olhar para a parte de cima e para o gráfico da direita. Então, o que quer dizer? Essa escala aqui até 4 significa que a gente vai ter um alcance máximo de 2,5 centímetros, que é essa parte aqui, certo? Quando a gente olhar a linha de cima, que daí é de 4 até 8, nós temos que olhar para o eixo da direita. Então vocês vejam que daí já aumenta significativamente o alcance das partículas alfas no ar.
Então, se a gente pegar, por exemplo, o urânio, que é um emissor alfa, o urânio ele é tranquilamente a gente consegue controlar ele tranquilamente com um jaleco ou com um óculos ou algo do tipo. Enquanto que se for radiação beta ou alfa, aí a coisa é bem mais complicada. Por isso que daí a gente tem que usar chumbo ou concreto. Mas só para vocês terem uma ideia, né? Se eu não me engano, a energia da emissão de uma partícula alfa de urânio é em torno de 6. Então, se a gente olhar aqui nesse gráfico, a gente vai ver que o alcance, né, a gente tem que olhar para o gráfico da direita, vai ser 4,5 centímetros no ar. Então, se a gente tiver a 5 centímetros de distância de uma fonte de urânio, a gente já está seguro. Então, utilizando óculos de proteção e jaleco ou coisas do tipo, a gente já está seguro. O que não é verdade quando se fala em nêutrons ou em partículas beta. Então, quem assistiu o seriado do Chernobyl lá, ou quem já viu algo parecido, o problema lá foi que tinha uma emissão de beta muito grande e de radiação gama muito grande. Então, isso que fez com que as pessoas que foram trabalhar lá acabaram morrendo. E não foram por causa das partículas alfa. Porque só com roupa de proteção radiológica já seria suficiente. Então, essa é a grande diferença. Isso talvez fique um pouco mais claro aqui. Quando a gente fala do alcance em silício, que é um semicondutor muito utilizado, né, para diferentes íons. Então, é escala logarítmica, né? Então a variação aqui é muito grande. Então, se a gente pegar as alfas para diferentes energias, vocês podem ver que o alcance é bem menor do que se a gente tiver hélio 3 ou trítio, deutério ou prótons. Então, esse gráfico é bem ilustrativo para mostrar esse tipo de variação com a massa da radiação incidente. Aqui é para mostrar como é que varia para diferentes materiais, porque depende da densidade do material, né? Então, isso é o alcance de alfas em diferentes materiais de forma normalizada para a gente poder comparar com o gráfico. Então a gente vê que o alcance do hidrogênio com a energia
é relativamente menor, né, do que se a gente for subindo a massa para hélio, silício, germânio e ouro, né? Então, o alcance também depende do material que a gente está utilizando. Assim como a perda de energia, né? Se a gente comparar aqui, isso aqui é em silício, né? Se usa muito silício porque foi o grande motivador para se estudar esse tipo de coisa em microeletrônica, né? Basicamente, né? Então, todo esse estudo de perda de energia, alcance e tudo mais, a motivação foi a microeletrônica. Então, a perda de energia dos prótons é muito maior, assim como do deutério, do trítio e daí vai aumentando para as partículas alfas que tem uma perda de energia muito maior. Por que isso é interessante, né? Porque a grande motivação para estudar isso em silício era para fazer dopagem, né? Então, o que é a dopagem, né? Relembrando, eu quero inserir um material do tipo N ou tipo P no silício para que ele fique dopado de uma forma ou de outra. E para isso tinha que saber qual que era o DDX e o alcance para saber qual que era a profundidade que se ia fazer a junção do tipo P ou N ou PN ou o tipo de transistor que se ia fazer. Então tinha que se estudar como é que se dava a perda de energia nesses materiais e inclusive o alcance. Então o silício sempre foi o material de escolha para isso, justamente para se conhecer esse tipo de processo. Aqui a gente tem um gráfico similar para o alumínio, que mostra a mesma tendência, né, de massa para perda de energia. Quando se fala em elétrons, a coisa fica um pouco diferente, né? Porque os elétrons são desviados do feixe inicial, porque os elétrons sofrem interação com os outros elétrons do material, então ele tem uma dispersão muito maior. Então, como eu falei antes da questão da protonterapia, né? Ele vai ter uma interação máxima na superfície que vai diminuindo até ele ser totalmente parado. Então vocês imaginem que se eu quero atingir uma célula com câncer aqui, eu vou ter que colocar uma energia aqui em cima. O que significa que o dano na pele ou na superfície da pessoa vai sofrer um dano muito maior. Então tem esse problema no alcance. Aqui a gente está falando do coeficiente de absorção. Então,
Isso vai com E na menos Tn, onde N é a espessura e N é basicamente a densidade do absorvedor. Então, quanto maior for a densidade, maior vai ser a absorção. E eu passei. Mas basicamente aquilo mostra que quanto maior for a densidade, maior é a absorção. Aqui é para diferentes energias, o que obviamente mostra que quanto maior a energia, maior vai ser o coeficiente de absorção. Agora, quando a gente fala de radiação que não tem massa, a coisa muda drasticamente, porque no caso da radiação gama, nós temos 3 efeitos. O efeito fotoelétrico, espalhamento Compton e produção de pares. Então, relembrando, o efeito fotoelétrico é quando a gente incide uma radiação, como o raio-x, mas no caso estou falando de radiação gama. Isso remove o elétron de uma camada, no caso aqui um S, e ejeta um elétron que agora é chamado de fotoelétron. Curiosamente, foi a explicação desse efeito que foi antigamente, antes disso, em 1800, descoberto por Hertz, mas foi explicado por Einstein. E foi isso que deu o prêmio Nobel para o Einstein, não foi a relatividade, porque até então a relatividade era algo meio desacreditado na época. Mas ele conseguiu explicar isso de modo que a energia cinética do elétron ejetado é igual a Hni, ou seja, a energia do fotoelétron incidente menos a energia de ligação, ou seja, o fotoelétron tem que pagar, vamos dizer assim, a energia de ligação do fotoelétron e o excedente disso vira energia cinética. Aqui mostra a probabilidade de emissão de um efeito fotoelétrico. Então isso depende do Z, do coeficiente de absorção do detetor e da energia do fotoelétron a 3,5. Isso é uma equação completamente experimental, mas que se mostra viável. Então, nós temos três regiões básicas para a interação da radiação gama em função da energia, que é o efeito fotoelétrico, que está mostrado aqui, a produção de pares e o efeito Compton, que é mostrado por essa região, e aqui a gente tem a soma total de todos os efeitos. Então, relembrando o que é espalhamento Compton, né? É o espalhamento de um fóton por um elétron. Então, a gente tem a energia incidente de um fóton, de Hni, ele vai colidir com o elétron, então vai ter um elétron retroespalhado por um ângulo φ, que está mostrado aqui,
e vai ter um fóton espalhado com uma energia H nilinha que representa a energia que ele perdeu a espalhar um elétron. Isso foi muito interessante porque mostrou que existia uma interação entre fótons e partículas que até então não se conhecia. Então isso ficou conhecido como um efeito especial que também deu um prêmio Nobel ao Compton. Essa parte a gente pode pular, que a gente vai falar mais na frente. Aqui é a equação do efeito Compton, que vocês devem ter visto em quântica já, onde é Hni sobre 1 Hni MC 1 menos cosseno de θ, onde θ é o espalhamento do fóton espalhado pelo elétron. Então, o espalhamento Compton vai produzir uma distribuição contínua de energia desde um máximo para energia zero até 180, que o cosseno vai dar menos 1 lá naquela equação, e aí vai zerar a equação. E o último efeito, então, é a produção de pares, que ocorre quando a energia do raio gama é no mínimo 2 vezes a energia de repouso do elétron. E isso vem da equação de Einstein, de mc ao quadrado, né? Então a energia mínima tem que ser aproximadamente 1 megaelectronvolt para acontecer essa produção de pares. Então isso está mostrado aqui, né? Vai ter o raio gama incidente, vai gerar um pósitron e um elétron, que vão se aniquilar rapidamente, que é essa região que a gente vê aqui, acima de 1 megaelectronvolt. Então, como eu falei, nós temos 3 efeitos. Essa é a região fotoelétrica dominante, tem a região Compton e tem a região de produção de pares dominantes, que é de 1 eletronvolt para cima, né? Isso aqui é uma escala logarítmica, então é essa região aqui. São os 3 efeitos que acontecem na interação da radiação gama com a matéria. Como eu falei, né, o problema da radiação gama é que ela é muito intensa na superfície, que é o que está mostrado aqui, né? Isso aqui é intensidade por espessura. Ela é muito intensa na superfície e ela decai exponencialmente com a espessura. Então, quando se usa radiação gama tanto para análise quanto para tratamento em física médica, esse é o grande problema, né? Se a gente quer atingir uma certa espessura para o tratamento de um paciente, a gente tem que aumentar cada vez mais a intensidade para que a radiação chegue na espessura necessária. Então,
Esse é o grande problema de utilizar a radiação gama, que foi muito utilizada e ainda é, né? Tanto a radiação gama quanto beta para esse tipo de coisa. E o coeficiente de atenuação é a soma de todos os efeitos que eu falei anteriormente. Então, isso só mostrando que depende do material, né? Esse μ aqui depende da densidade do material. Então, isso vai variar desde que a gente queira interagir com silício ou que queira a gente interagir com o corpo humano. Esse μ aqui vai depender da densidade. Então, se for silício, vai ser a densidade do silício. Se for o corpo humano, usualmente se usa a densidade da água. Aqui está o coeficiente de atenuação por massa. Então, a gente tem o μ sobre ρ, onde ρ é a espessura por massa. Então, dá na mesma, porque esses coeficientes vão se cancelar. Então, isso não é tão utilizado. Simplesmente se usa o μ geralmente. Então, o que a gente vai falar na próxima aula é sobre como utilizar esse programa. Eu vou mostrar exemplos para diferentes íons e para diferentes alvos, para mostrar como é que isso funciona. Então, esse programa varia o íon incidente, varia a energia. A gente pode observar o alcance e o stopping power. Então, eu vou mostrar como é que funciona o programa. E isso vai ser um dos trabalhos que vocês vão ter que realizar. Essa parte a gente já falou, que é o efeito fotoelétrico. Isso a gente falou na última aula. Isso também é outra representação do efeito fotoelétrico. Então era isso, pessoal. Estou aberto a dúvidas. Quem tiver, se não, a gente pode parar por aqui.